voz desses personagens sem efeito. Todo mundo já ouviu a voz do Stitch. Ohana quer dizer família. Mas a voz real do dublador é essa. Eu sou exigente, mas eu gosto de muita coisa que eu faço. Já a voz dos Minions é essa. Mas ela é feita pelo criador dos filmes, que fala desse jeito aqui. Because they're not only voices, they're actually souls. Por fim, a voz do Alvin nos filmes é essa aqui. É um absurdo. Me sinto como um pedile com pele. Mas sem efeitos, a voz do dublador é essa aqui. Dublagem foi a última das vertentes do trabalho do ator que eu fui atrás. Como as placas do YouTube são feitas? As de 100 mil tem que ser feita super rápido. E eles fabricam cerca de 100 por dia. Ela já fica pronta e depois o nome do canal só é gravado. Já a de 1 milhão não é feita de ouro de verdade, como muita gente pensa. Mas as mais antigas eram sim banhadas a ouro 24 quilates. A placa de 10 milhões tem um pedaço de vidro no meio, que é cortada perfeitamente pra ser muito brilhante e lembrar um diamante. E só 3 mil canais no mundo tem ela. Já a placa de 100 milhões tem um cristal no meio, que é fabricado numa fábrica especial da França. E ela é a única que eu não tenho. Então se inscreve pra gente ganhar. Compra um livro. Eu vou fazer o Brasil ganhar o Hexa, porque eu tenho certeza que é isso que falta pra gente ganhar. Uma música pra torcida. E eu vou resolver isso. Primeiro, a letra. Tem que ter vuvuzela, canarinho, feriado não oficial numa terça-feira 11 da manhã quando tem jogo. E claro, Hexa. Mas como fazer uma música sem saber por onde começar? Tem Gemini pra isso. Mandei essa ideia pra ele gerar a música. E eu duvido a gente não ganhar com essa belezinha. Feira 11 da manhã, o chefe ele nem viu. É feriado não oficial, o Brasil sumiu. Faz a sua música pra torcer pro Brasil no Google Gemini também, porque eu vou comentar nos vídeos que usarem hashtag Seleção Gemini. Vezes que a internet salvou vidas. Em 2021, esse cara teve uma ideia absurda: se casar com uma pessoa completamente desconhecida por uma semana. E aí ele fez esse vídeo no TikTok perguntando se alguém queria casar com ele. Só que o vídeo viralizou e ele recebeu centenas de mensagens, mas uma delas chamou a atenção, a Danielle. Eles se conheceram pessoalmente e ela concordou com a ideia maluca de se casar com uma pessoa que ela não conhecia. A ideia era eles ficarem casados por uma semana, cumprirem o desafio e se divorciarem. Só que nessa semana eles gostaram um pouco demais um do outro e resolveram não se divorciar. E estão casados até hoje, 5 anos depois. Pessoas que maltrataram animais e levaram o troco. Essa mulher abandonou 35 gatinhos bebês em um parque dos Estados Unidos, mas descobriram e ela foi pro tribunal. Só que o juiz amava muito os animais e resolveu não prender ela, mas sim botou ela pra passar 24 horas sozinha numa floresta, no frio e sem abrigo, pra ela refletir sobre como aqueles gatinhos se sentiram. Já esse casal deixou seu cachorro sozinho por uma semana em uma casa cheia de lixo, vivendo em condições muito ruins. E quando o casal chegou no tribunal, o mesmo juiz teve outra ideia de punição. Deixou eles por horas no pior lixão da cidade, pra que sentissem exatamente o que o seu cachorro sentiu. Atores que usaram habilidades dos seus personagens na vida real. O Harrison Ford aprendeu a pilotar aviões pra um papel. Só que em 2015, o avião que ele tava começou a cair. E usando as suas habilidades reais de pilotagem, ele conseguiu fazer um pouso de emergência e salvou sua vida. O Patrick Dempsey fez um médico em Grey's Anatomy. Mas um dia, quando tava na rua, viu um carro batido e dentro dele tinha um garoto preso. E assim como fazia na série, ele conseguiu resgatar o menino e levar ele pro hospital. Por fim, Yatsumoto Ihara era dublê do Power Ranger Verde e precisou aprender golpes e acrobacias reais. Só que usando essas habilidades, ele invadiu 43 casas no Japão pra roubar elas. E tá preso há mais de 10 anos. Uma mulher comprou essa pintura por $5 num brechó. E mesmo achando ela horrorosa, decidiu dar de presente pra sua amiga. Mas chegando na casa dessa amiga, a pintura era tão grande que não passava pela porta. E aí ela resolveu que ia vender. Só que foi aí que um professor de arte viu o tal quadro feioso e disse: isso parece muito uma pintura do Pollock, que é um artista muito famoso. E depois de avaliar, descobriu que a pintura de $5 na verdade valia 50 milhões. E aí ela começou a tentar vender. Só que como a pintura não tinha documentos, o máximo que ela conseguiu foi 9 milhões. Mas ela disse não e que só venderia por 50 milhões. Aí ela morreu em 2019 sem nunca vender o quadro. Esse vídeo parecia normal desse cara apresentando a namorada. Só que duetaram, parecendo que ele tinha sequestrado ela. E o próximo foi ela com a mão presa. Aí adicionaram gestos com a mão e obviamente não dava pra eles não terem o pé. Só que a polícia chegou pra prender ele, com um cara lá fora tentando negociar o sequestro. Até que o evento passou no jornal e chegaram muitos mais oficiais. O negócio ficou tão grande que o presidente se manifestou. E as reportagens não pararam, gerando até manifestações. Aí no fim ele foi corno e eles terminaram. Novos animais descobertos em 2025. Esse aqui parece o peixe bolha, mas não confunda, ele é o peixe cabeça de bolha. E ele foi encontrado no Peru. Lindo! Esse aqui é o Mustela mopbi. Ele foi achado na China e é uma das coisas mais fofas que eu já vi. Em Moçambique descobriram uma nova espécie de tubarão e chamaram de tubarão guitarra por causa do formato. Se juntar com o peixe trombeta vira uma banda. Lince ibérico com leucismo. Não é necessariamente um bicho novo, mas é a primeira vez que acham esse bicho com essa condição genética, que faz ele ficar com o pelo branquinho. Esses alunos
alunos não aguentavam mais a comida do refeitório e resolveram pedir delivery. Só que isso era proibido e o segurança não deixou eles pegarem. Então o entregador deixou tudo do lado de fora e eles ficaram chorando do lado de dentro. Até que do nada apareceu a mãe de uma aluna que entregou o almoço que tinha cozinhado pra filha em casa. Só que ela percebeu o que estava acontecendo e entregou uma sacola de delivery pra outro aluno. O segurança foi proibir, mas ela respondeu: ué, ele também é meu filho. Depois disso, ela pegou sacola por sacola e entregou pras crianças. Nunca duvide de uma mãe. Pessoas pegas na mentira pela internet. Esse cara postou essa foto com a legenda: 43 anos, nova namorada e milionário. Só que apareceu um aviso na foto dizendo: a menina da foto disse que recebeu $400 pra tirar ela e não sabia que ela ia ser postada. Só que depois ele postou esse vídeo enxugando as lágrimas com dinheiro, mas recebeu outro aviso dizendo: o dinheiro que aparece nesse vídeo é completamente falso. Mas ele respondeu com outro vídeo indo embora numa Ferrari e recebeu outro aviso dizendo: o carro que aparece nesse vídeo não é dele. Esse hospital usou treta de futebol pra conseguir doações de sangue, porque eles sabiam que só pedir doações não ia adiantar. Mas lembraram que muitos torcedores dizem que dariam sangue pelo seu time. E aí eles falaram: é mesmo? Então criaram essa campanha, em que você se registrava pra doar e escolhia o time que você apoia. E isso virou uma competição de qual time tinha fãs mais leais. O melhor é o comercial, que mostrava um cara quase indo de vala, mas só tinha sangue do seu time rival. E ele falava que preferia morrer do que ter esse sangue nas veias. E assim eles salvaram milhares de vidas. Esse youtuber superou o MrBeast. Um dia ele viu o vídeo de uma menininha com câncer cantando rap e decidiu que ia ajudar crianças com a mesma doença, abrindo uma live pra arrecadar $140 mil. Só que em poucas horas ele já bateu a meta, mas resolveu continuar fazendo os desafios e ficou 9 dias ao vivo sem desligar a câmera. Mais de 1 milhão de pessoas assistiram ao mesmo tempo e a live virou a maior live do mundo. No final, eles arrecadaram $400 milhões e superaram o recorde do MrBeast de maior doação da história do YouTube. Momentos em que atores não estavam atuando. Quando o Cooper chora em Interestelar vendo o vídeo dos filhos, o vídeo que tava passando na real era dele com o seu cachorro que tinha falecido, e o diretor colocou sem avisar pra deixar a cena mais real. Em Friends, quando o Ross tava correndo atrás desse menino, o diretor resolveu zoar a Jennifer Aniston e jogou um manequim escada abaixo sem avisar ela. Então esse susto quando ela viu foi 100% real. Nos filmes da Marvel, o Robert Downey Jr. tá sempre comendo. Só que isso não é atuação, ele só é esfomeado. Ele levava tanta comida pro set de gravação que os diretores pararam de tentar impedir isso e só incorporaram a comida no meio do personagem e das cenas mesmo. Brinquedos que foram banidos. Esse brinquedo da Patrulha Canina parece completamente normal. O problema é que quando você tira o personagem do quadriciclo, ele fica assim. Já esse brinquedo dos Teletubbies era pra falar frases fofinhas, só que ele acabou falando outra coisa, que fez ele ser banido na hora. Um balão gigante do Bob Esponja. O que poderia dar errado? Algum infeliz escolheu esse lugar pra colocar o treco de encher. Por fim, essa pulseira fez muito sucesso com as crianças. Só que pra colocar ela, você precisava bater muito forte no braço. E como dentro tem um metal, às vezes isso rasgava e cortava o seu braço. Vezes que a internet salvou vidas. Essa menina tava fazendo live no TikTok quando as pessoas notaram um caroço estranho no seu pescoço e falaram que ela devia ir no médico porque poderia ser câncer. A menina riu dos comentários, mas no dia seguinte resolveu ir no hospital só pra ter certeza. E depois de alguns exames, eles realmente acharam um problema grave na sua tireoide, que só deu pra tratar porque ela foi a tempo. O menino foi até a polícia dizer que seu melhor amigo tava desaparecido. Como eles estavam de férias, ninguém entendeu por que ele achava isso, mas ele insistiu que tinha certeza que ele tinha sumido. E quando finalmente fizeram o boletim de ocorrência, o motivo era: fazia 2 dias que seu amigo não mandava um reel pra ele. Pessoas que compraram coisas bizarras sem querer. Esse idoso queria comprar um refrigerante, mas acabou comprando algo muito mais bizarro. Ele foi na máquina, apertou os botões e ficou esperando ele descer. Só que nada saiu e ele foi reclamar com o funcionário. Funcionário esse que percebeu que a máquina de vendas, na verdade, era uma máquina de cassino. E os botões que ele apertou tentando comprar a bebida, na verdade, fizeram ele ganhar $1,2 milhão. Um outro cara tava num leilão tentando comprar uma casa barata. Foi aí que ele viu um terreno por $5 mil e comprou na hora, porque achou um bom negócio. Só que o que ele não percebeu é que aquele terreno, na verdade, era a rua inteira. E agora a cidade quer ela de volta. Famosos que têm alergias bizarras. O Hwang Min-kyung é alérgico a sal. Isso faz com que ele não só não possa comer nada salgado, mas também não pode transpirar nem chorar sem ficar todo se coçando. Já a Ariana Grande tem alergia a tomate e teve que cancelar alguns shows quando a sua garganta fechou por comer a fruta. O V do BTS tem alergia às altas temperaturas do corpo dele. Se ele dançar num show, ficar com febre e a sua temperatura ficar muito alta, ele começa a sentir muita coceira e até incha. Por fim, a Cisa não pode comer bananas, maçãs, gema de ovo, carne bovina, frango, arroz de salmão, leite de vaca, morango, camarão, toranjas e limões. Meu Deus, que vida triste!
isso, esse cara duetou transformando em uma música. E ele adicionou um saxofone. Tava faltando a bateria. E esse querido chegou com o piano. Um trompete. Um beatbox. Por que não? E claro, tá faltando a voz. Ela mandou mensagem pra pessoa errada, só que isso salvou uma vida. A Sydney tava provando um vestido pra sua formatura. Tirou uma foto e mandou pra uma amiga perguntando se tava bom. Só que ela digitou o número errado e mandou pra um completo estranho. E ele respondeu dizendo: acho que essa mensagem era pra outra pessoa. A minha esposa não tá em casa, então eu não consegui perguntar a opinião dela. Mas eu e meus 6 filhos achamos que você ficou linda. A Sydney achou muito fofo e postou na internet. Só que as pessoas perceberam que ele disse que tinha 6 filhos e na foto só tinham 5. E aí ele disse que o 6º filho tava no hospital fazendo um tratamento de câncer. Então a internet se uniu, fazendo uma vaquinha e arrecadando dinheiro pro tratamento dele. E agora ele tá bem. Quanto tempo leva pros atores se transformarem nos seus personagens? O Jamie ficava 7 horas parado pra se transformar no Vecna de Stranger Things, pra colocar muitas próteses e muita maquiagem. E eles quase não usaram computação gráfica pra ele. Em Wicked, pra Cynthia virar a Elphaba, eles precisaram criar uma tinta verde do zero. E depois que conseguiram, ela levava 2 horas pra ficar pronta todo dia. E pra tirar, demorava 45 minutos. O Voldemort de Harry Potter levava 3 horas todo dia pra se transformar no vilão. E não tiraram o nariz dele. Isso era computação. Mas a pior transformação era do Jacob Elord se transformando no Frankenstein. O processo levava 11 horas por dia, porque quase todo o rosto e corpo eram cobertos por próteses. Coisas que você não vai conseguir desver. Esse aqui é o Popeye, normal, né? Não, a boca dele tá de um lado, mas o cachimbo tá do outro. O que significa que, na verdade, o Popeye é assim. Esse aqui é o emoji de bíceps. Até aí, tudo bem. Mas me diz que isso aqui não é a cabeça de uma cobra. Meu Deus do céu, eu nunca mais vou conseguir ver uma mão. Uma placa que mostra uma mulher trocando um bebê. Sim, mas também parece muito uma mulher acariciando um patinho do lado de uma bola. Tô louca? Não tô louca. Um pug, cachorrinho, bonitinho. Ele tem o logo do Batman na testa. Uma perna brilhante, né? É tinta branca. E um desafio, vê esse vídeo de novo pra ver se você consegue desver essas coisas. E compra um livro. Youtubers que quebraram recordes mundiais. O MrBeast já quebrou mais de 50 recordes, incluindo o maior número de pessoas caindo numa armadilha e maior prêmio em dinheiro. Um streamer chamado Nord quebrou o recorde de mais horas sem dormir e ficou mais de 264 horas acordado ao vivo. E só não ficou mais porque a polícia chegou na casa dele e fez ele dormir. Jake Bateman quebrou o recorde de mais ossos estalados de uma vez e conseguiu mais de 68 vezes e gravou tudo pro seu canal. Que agonia! O Speed quase fez a maior quantidade de mortais pra trás em 24 horas. E foram 664. Por fim, se você se inscrever, a gente traz o recorde de canal com mais inscritos pro Brasil. Alergias mais bizarras do mundo. Essa menina é alérgica ao frio. Quando ela coloca um cubo de gelo no braço por só 2 minutos, ele incha e arde muito. E se ela passar muito frio, vai parar no hospital. Essa mulher é alérgica ao Wi-Fi. Ela diz que ficar perto dessas redes faz ela sentir coceira, dor na pele e até falta de ar. Então, todo mundo que mora com ela precisa usar fios pra usar a internet. Algumas pessoas têm alergia à vibração, que faz a pele ficar vermelha, coçando e ardida ao encostar em qualquer coisa que vibre ou se mexa muito, tipo um cortador de grama. Por fim, essa mulher ficou com um vergão enorme na testa e não conseguia descobrir o porquê, até ficar com a mesma coisa no pescoço e descobrir que era alérgica aos beijos do seu namorado.